Estas flores na boca parecem cortes leves, ausentes de ave, parecem letras breves, ausentes de tinta, parecem flores limpas, ausentes de boca, e as águas da boca parecem rios limpos, ausentes de mágoas, parecem breves passagens, ausentes de rios, parecem boca de rio, ausentes de lodo. Estas flores na boca parecem cortes leves, ausentes de ave, parecem letras breves, ausentes de tinta, parecem flores limpas, ausentes de boca, e as águas da boca parecem rios limpos, ausentes de mágoas, parecem breves passagens, ausentes de rios, parecem boca de rio, ausentes de lodo. Estas flores na boca parecem cortes leves, ausentes de ave, parecem letras breves, ausentes de tinta, parecem flores limpas, ausentes de boca, e as águas da boca parecem rios limpos, ausentes de mágoas, parecem breves passagens, ausentes de rios, parecem boca de rio, ausentes de lodo. Meu nome é Antônio Alves Farias, sou pescador aqui há 35 anos, 36 anos. Vivo desse rio, porque é um trabalho para mim, é uma ferramenta esse rio para mim. É a mesma coisa de uma pessoa ter uma fazenda. E criei 10 filhos na beira desse rio, né? E vivo deste rio. Se esse rio acabar, acabou o seu Antônio, porque com 53 anos, não tenho mais emprego na comunidade, né? Empresa nenhuma não me dá mais emprego, então eu tenho que manter agora o braço do rio. Não tem um horário, o horário é dele mesmo, o pescador, o horário é dele mesmo. Se ele botar a rede, gosta de vender o peixe cedo, ele tem que manter cedo. Ele tem que chegar cedo, né? Se ele vende de 8 em 8 nas feiras, então ele não tem horário. Ele deixa o sol sair e vai tirar a rede. Mas como eu não, eu tiro os 3 malhos, né, a rede, tiro um zoar, então eu tenho que ir cedo. 5 horas, 4 horas, quando é mais longe eu saio 4 horas, pego a bicicleta e vou. A gente luta muito. A gente sai às meia-noite, quando está chegando água mesmo, a gente sai à meia-noite para tirar as redes, tirar os zoar, trancar as canoas, olhar. Três vezes à noite tem que olhar, porque esse rio é muito valente. Então nós
temos que manter essa costura. Para a gente viver tem que lutar. Que a combate à água, a podridão, é o esgoto. E daqui para baixo, é aí onde é que estão os esgotos. Os hospitais, né? de fábrica de óleo, de oficina. Tudo isso cai dentro do rio e aí o peixe fica ruim de se comer, né? E fica com aquele cheiro daquele óleo. Eu vou te falar, não tem palavra, porque fede demais, entendeu? Através dos esgotos que caem dentro desse rio daí para baixo, fede demais. Não tem palavra, é uma escrutidão para água. Já vem no talão de luz, na água, já vem ali tudo, já vem tudo descontando já. Pagar a gente paga. Eu acho que a gente não podia pagar, porque é uma coisa que a gente não tem, né? Eu devia ser assim, mas o nosso mandador que vem assim, então, que jeito. Então fica uma coisa muito desreal. Tem, a pessoa também tem que ter educação. Não precisa esperar pelos governos. Deixar de jogar o lixo, né? Tem muita gente que defeca dentro da água. Então isso aí já é uma escrotidão, né? É uma coisa que não pode, que isso aí é uma coisa de natureza. Então uma coisa de natureza a gente tem que se alimentar dela, como a gente se alimenta. Porque o cachoeira mata a fome do pessoal mais fraco, do pessoal que é desempregado, do pessoal que necessita desse rio. Mas a gente tem que fazer um documentário sobre que o rio Cachoeira, ele transmite. Ele transmite para mim minha vida, a minha vivência, meu trabalho. Para mim é muita coisa. A água para mim significa tudo. O baile das águas, a concha nas águas, a dádiva nas águas, o azul nas águas, na deságua, tão ser, tão pedra, tão água, o sono das águas, o eterno passa, linha e curva, o baile das águas, uma só manhã, bugre e ave, nas o lobo escorre, o grito e a flecha, cantiga margem, terra e nuvens, repetido réptil, fundamento e escama, reincidência última, o sonho e o mar. Tão pedra, tão água, tão ser, tão pedra, tão água, tão ser, tão pedra, tão água, tão ser, tão pedra, tão água. Vão desculpando que eu não sei falar. Eu passei a lavar roupa a uma vizinha minha que me deu uma trouxa de roupa para eu lavar. Aí a dona gostou, ficou me dando as roupas, falava para as outras, aí vim trazer a roupa aqui. Eu fazia a trouxa e levava na cabeça, na bacia, né? Nesse tempo que eu usava para lavar roupa, só era a água e o sabão e anil, não é? Para a roupa ficar azul, ficar limpa. Era sabão de pedra, a gente chamava sabão de pedra, aquele sabão que cheira, mas não é outra coisa, sabão de sebo. Hoje em dia é fácil de lavar roupa. Porque quando eu lavava, há muitos anos atrás, a gente lavava, passava o sabão
Com pau, esfregava, batia na pedra, batia, tirava aquele primeiro chuzo, tornava, dar outro sabão, botava em cima da pedreira para quarar, depois é que ia enxaguar. Depois de enxaguada, a gente botava a goma para secar, depois de seca a gente gomava naqueles gomadores de ferro. Não existia esses gomadores que hoje em dia tem não. Era gomador de ferro, de cavão, sabe? Roupa de goma, era toda na goma, era linho branco, era terno branco, era guarnição, toalha de mesa, era toda na goma. Se a gente olhasse por chão, por rio, a gente via areia como areia cristal, de açúcar cristal. Era limpo. A água era igual a coco, água de coco. A gente podia pegar até para cozinhar, para lavar roupa em casa, se a pessoa quisesse. Tomar banho. A gente areava panela no rio, ficava as panelas alumiando. Né? Com areia, não sabe? Era com areia, não era com bombril não. Pegava aquela areia fina, botava assim numa bucha dessas buchas de plantada, não é? Sem ser de bombril. E passava na panela, chegava a alumiar. Era outro tempo. Aí só lavei no rio até quando não tinha a água, sujeira na água. Aí depois que fizeram casa, que tinha esgoto, eu lavava aqui em casa. Hoje em dia o rio não dá para lavar nem um pano que a pessoa passa assim no chão, para pegar e lavar no rio fica parecendo um pau, duro assim, esticado. O que mais chamou a atenção foi antes de ter água encanada, eu deixar de lavar no rio. As donas não queriam mais, por causa da sujeira. Aí era onde eu pagava o aguadeiro para encher as vasilhas aqui, para a gente lavar a roupa. Com poucos tempos botou a água encanada. Tinha ocasião que a gente chegava, ele estava quase vazio. Porque o rio Cachoeiro agora está morto. Tem importância quando ele era vivo, mas depois que morreu não tem importância mais para nada. A mensagem que eu quero deixar é que com a força de Deus, os homens, os grandes, os prefeitos, tomar conta e olhar para o Cachoeira e deixar como ele era, limpo, cheio de amor e de vida, porque hoje em dia ele é morto. Cheguei para aqui em 55 mais ou menos. De primeiro, quando nós pegamos tirar areia, a gente tirava, era tudo raso, a gente tirava de pá. Encostava a canoa, aí tirava com a pá e jogava dentro da canoa, aí encostava nas beiradas, aí nesse tempo se carregava a areia para cima, botar no ponto do carro, era no jegue. A gente pegava, fazia, tinha cangara, botava os caçoar e botava cá em cima. E depois a areia foi ficando difícil, a gente pegamos tirar de lata. Botava um pau da lata, metia a coisa e tirava. Quando foi ficando mais difícil, inventamos botar uns pneus. Pegar 2 pneus, amarrar um em cima do outro, afundava e mergulhava lá e levava areia. Aí cada vez mais foi ficando mais difícil. Deu para fazer um caixão. Fazia do jeito de uma mesa. Agora botava um lastro embaixo e outro em cima. Colocava a pedra, ele afundava lá no poço. A gente ficava 2 áreas, ficava uma outra cá para a canoa ficar. Aí mergulhava cá e subia de cima do caixão para poder dar altura na canoa. Aí pegamos fazer até com 10 palmos de fundura. Quando enchia a canoa, a gente esgotava com uma canoa dessa aí, esgotava a canoa, aí entrava dentro da canoa e saía, chegava na beirada, jogava areia ali, o carro do carro ia pegar, enchia o carro, aí tirava no barranco e foi comendo na beira do rio, e foi acabando
A gente tirando no meio do rio, chegava na beirada, tirava, o barranco quebrava. Foi quebrando e ficou nessa largura, que esse rio era estreito, era por lá. Ué. Muitos lugares foram proibidos de tirar. Aí acabou a areia, aí acabou mais os areieiros. Muita gente vivia, não, ainda vive, a pulso de desse, mas vive. Mas muita gente criou família nesse rio. Ele está sofrendo, igual uma pessoa, qualquer outra pessoa, que ele está sofrendo. Porque com tanta imundícia que tem, tanta poluição que tem dele, do jeito que ele era, tudo limpinho, e está dessa situação. Se voltasse a normal do primeiro como era, eu acho que a coisa era outra. A natureza melhorava, se via um filho, um bisneto meu, qualquer uma pessoa tomar banho e ficar desocupada. Mas aí com a água dessa, o camarada tem medo de fazer essas coisas. Tomar banho e fazer muitas coisas. Do Rio Cachoeira eu passei muitos momentos bons. Passei muitos momentos bons. Porque, para mim, ele me ajudou muito e muitos colegas meus me ajudou também. Me ajudou muito. Olha, se eu pudesse, se eu morasse aqui, eu ajudaria a cuidar desse rio. Sobreviver. Sobreviver. Lutar para sobreviver. Velho amigo, desejo boa sorte. Porque em 57 você ainda tinha roubado, traíra, mas deixaram você abandonado. Sobreviva, porque você é forte, Rio Cachoeira, e nós estamos aqui para ajudar. O que a gente puder fazer por você, Rio, nós iremos fazer. Ressuscite, Rio Cachoeira. Ressuscite. Precisamos de você. Precisamos de você. Medi o rio que divide a cidade do mundo. Mirei um espectro de peixes isolados. Aspirei o miasma de sonhos esquecidos. Segui o transitar das baronesas inférteis. Multipliquei-me em silêncio. Ensaiei a elegância das garças. As tuas palavras despertaram-me. Eu sou maior por dentro. Eu sou maior por dentro. Conversar com água? Oxi, até o senhor tá me fazendo uma pergunta dessa que eu não sei eu nem responder. Eu ando com a memória muito ruim, viu? Lembro não. Eu sei que tem tempo, viu? Aí a lembrança que a gente tem, já pesquei muito, peguei muito robalo aqui. Tinha bastante peixe aqui quando eu cheguei, né? Depois da enchente de 67 para cá, veio acabando o peixe, né? Meu marido tirava areia e ganhava bem na areia, né? Aí ele mesmo que fez, né? Ele mesmo cuidava na casa, arrumando a casa, e eu ajudava, roupa, sapato para os meninos, era eu. Viu? E aí nós vamos sobrevivendo aí. Eu vivi muito dela, ganhei dinheiro, graças a Deus. Naquele tempo passava bastante gente, eu ganhei bastante dinheiro, dava para mim sobreviver, graças a Deus. Não dava para juntar, mas para sobreviver dava. Nós somos pobres, mas sempre trabalhadores, sempre vivemos do trabalho. E o rio também ajudou bastante. O rio ajudou bastante a gente. Depois que meu marido não trabalhou mais na areia, aí o negócio foi ficando pequeno, né? Bem pequeno.
Mas davam para viver, certo. O lodo da água está todo no fundo da água. Se ele não tivesse aquela represa, o lodo descia, aquele lodo que fica na água descia. E aquela represa segura aquele lodo que tem na água. Eu acho só quem toma banho nesse rio, desse jeito aí, a pessoa que não tem a mente certa. Porque tomar banho nesse rio aí, acho que não é certo. Ah, meu irmão, isso aí só de Deus, só que Deus quem sabe pode resolver, viu? Porque o prefeito não liga para as outras coisas, vai ligar para o rio. Tem tanta coisa aí que precisa consertar, ele não conserta, ele vai consertar o rio? Que nada. E cada vez mais está ficando pior, né? Vai chegar o verão aí, não tem uma que suportar o mau cheiro. Está muito acabado o rio, né? Devia ser mais tratado, né? A água é uma vida. É vida a água. Meu dia a dia eu acordava às 5 horas da manhã para ir buscar os animais no pasto. Botava a devida cangaia, os carotes, deslocava até aqui ao rio. Antigamente isso aqui não existia essas residências. Isso aqui era um areal. A gente vinha com o animal aqui, o rio era mais amplo, vinha até aqui mais ou menos. E aí a gente pegava a água, enchia os carotes e vendia nas casas onde não tinha água naquele tempo. Logo no início era com meu pai e alguns irmãos. Aí depois começou só os irmãos mesmo. Aqui você via bastantes aguadeiros, lavadeiras, os meninos brincando no rio, que era uma água mais limpa, né? Não tinha tanta poluição igual antigamente. Geralmente a gente pegava mais para usos, né? Porque água para beber a gente pegava às vezes no São Caetano, nas cisternas. Eu parei mais ou menos com meus 16 anos, 71, 72 por aí. Geralmente é deslocar de nossa residência até o pasto, depois selar os animais, botar os carotes, vinha até o rio, enchia os carotes de água, cada jegue tinha 4 carotes, e a gente saía para vender. Já tinha freguesia certa e também quem não era freguês, às vezes comprava. A gente zazeava aqueles 3 animais, voltava para o rio de novo. Isso assim era de mais ou menos 7 a 5 da tarde, quase todos os dias isso. Muita gente tomava banho, bebia. Tinha gente que bebia, nesse tempo bebia dessa água. No caso hoje, o próprio rio está triste, porque ele está acabado. Em vista do que era antes, você podia tomar banho à vontade, sem medo de errar. Hoje não, hoje é um perigo tomar um banho aí. Eu cansei de sair de casa, às vezes, só para atravessar esse rio, nadando. Era um super rio. Então nossa família, um bom tempo, foi criado com o sustento daqui da água do rio. Hoje ele está acabado. Que reconstrua o rio. Ele está acabado, então tem que reconstruir. O rio cortando a cidade rompendo os homens todos correndo em busca do frio chão. O chão todo asfaltado, trazia o dia assaltado, espírito sobressaltado, doente do coração. O rio cortando a cidade rompendo os homens todos correndo em busca do frio chão. O chão todo asfaltado, trazia o dia assaltado, espírito sobressaltado, doente do coração. Virou
virou cadeia e gente indiferente com cara de lobisomem. Morada virou cadeia e gente indiferente com cara de lobisomem. Bom, meu nome é Edivaldo Domingos dos Santos. Nasci no dia 2 de outubro de 1945. Fui pescador há muito tempo. Hoje eu não pesco mais e hoje eu faço corrida de mototáxi. Eu pescava de tarrafa. Minha embarcação era um barquinho. Eu sou tarrafeiro. À noite eu botava serva para pegar o calambau. E o pitu, que não era proibido pescar na época, né? Agora é proibido por lei e também não tem, né? Lua nova, a melhor época para peixe. Com nada eu acho, né? Na lua cheia você vai andando até o reflexo da canoa faz o peixe esconder. A baronesa, ela só limpa no mês de dezembro, quando a chuva vem. A baronesa, ela atinge o rio ligeiro. O vento começa a jogar ela para cima e para baixo e ela vai crescendo. Você fica de um jeito que não pode navegar, não pode passar nada. A baronesa é boa, né? Que o peixe esconde, é esconderijo do peixe. Às vezes falta alimento para os gados, nessas fazendas eles vêm para o rio para comer a baronesa, como já aconteceu. E a vegetação, né? Naquela época era uma vida muito difícil, né? Que eu tinha que trabalhar para dar comida aos filhos, né? Era tudo pequeno. Agora a coisa mudou muito, porque eu já sou aposentado, eu não faço mais nada, os filhos já estão criados. O que eu faço é só para mim só. O caso não é pegar, o caso é vender, né? Não deixar o peixe arruinar, vender antes que ele fica deteriorado. Ter uma boa freguesia igual eu tinha, que era pegar, tratar e entregar, não tinha trabalho. A pescaria é melhor do que certos salários, viu? Por nada a pessoa é livre. O que ele pegar e ele vender é muito bom. É melhor do que certos trabalhos que tem aí. Que eu não tenho que falar que eu criei meus filhos pescando, nunca precisou de ir na casa de ninguém, nunca passou necessidade daquelas buscas. Necessidade o pobre já passa, né? Já nasce pobre, já é necessidade, né? Hoje o rio está meio acabado, né? Você não vê nem mais pescador. Parece que não tem mais peixe, tem peixe, né? Mas está muito sujo aí a água. Então você não vê, na nossa época no porto da gente tinha 10 pescadores, todo mundo pescava, fora os outros de fora. E hoje você não vê mais ninguém pescando, o rio está muito poluído. Cabe o poder público fazer uma coisa aí para poder limpar, né? Agora não esse que fica aí de 4 em 4 anos, vamos salvar, vamos fazer isso, aquilo, que aquilo é só aquilo, só conversa fiada, ninguém faz nada. Às vezes a culpa é da gente mesmo. Porque os políticos, certas coisas não é culpado, o culpado é a gente, que bota eles lá em cima. Né? A gente quer culpar eles, mas eles não são tão culpados. Eu diria que dias melhores virão. Somos casados irresponsáveis, botando para quebrar. Só vamos para casa quando o dia clarear. Quero você na avenida para ver nosso bloco passar. Não tire uma de patroa, casado irresponsáveis, não dá colher de chá. O prazer meu é ser filho de Itabuna. Nasci aqui no dia 7 de março de 34. Eu tive grandes lembranças do Rio Cachoeira, porque ali nós tomávamos banho. Ali tem um lugar chamado a Pedra do Gelo. Esta pedra fica ali mais ou menos na Avenida Beira-Rio, hoje a Avenida Fernando Cordier. Ali nós íamos tomar banho ali. A água era fria, você mergulhava 1 metro, 2, era gelada a água. Aquele rio, que naquela época era rio, hoje não, hoje é esgoto. Nós tomávamos banho e não sentia nada. Jogava futebol do outro lado, onde é o Góes Calmon, tinha 2 campos ali. Dali, depois do jogo, nós íamos tomar banho no rio. Passava horas e mais horas tomando banho no rio e brincando ali na Ilha do Jegue, que está hoje menos da metade. O rio começou a destruir a Ilha do Jegue. Então tenho muitas lembranças do Rio Cachoeira. Este rio que tem história das lavadeiras. Centenas e centenas de lavadeiras lavando ali no Rio Cachoeira, quando elas estendiam aquelas roupas, aquelas cobertas bordadas, aquelas cobertas estampadas, aquelas fronhas nas pedras do Rio Cachoeira. Hoje não há condição nenhuma, porque a água está totalmente poluída. A primeira lembrança que eu tenho dele é a enchente, 2 enchentes grandes. Foi a enchente de 47 e a enchente de 67, 20 anos depois.
A de 47 foi menor, mas em 67 Itabuna ficou totalmente submersa. Veio essa enchente de 67, fez uma lavagem na cidade e 30 dias depois Itabuna não parecia que teve a enchente. Fez uma limpeza na cidade, lavou a cidade, limpou a cidade. É uma grande dádiva que deram a Itabuna esse rio Cachoeira, porque ele embeleza a cidade. Você vê quando o rio enche, entendeu? Fica aquele mar lindo, compreendeu? Cobre até a Ilha do Jegue, a conhecida Ilha do Jegue. A única história que eu conheço da Ilha do Jegue, falam que em 1910 ou 1920, não me lembro a data, compreendeu? O rio encheu, o rio era estreito, o rio era metade daquilo ali. Você sabe, com a água vai chegando, vai enlarguecendo as margens, né? E o rio vai ficando largo. Então, dizem os antigos que ali eles colocavam animais para comer naquela ilha. A ilha era grande, era enorme aquela ilha. Então, teve essa enchente, não me lembro que enchente, foi enchente pequena, mas naquela época representava grande porque o rio era estreito. E ficou um jegue ali, encalhado na ilha, sem poder sair, entendeu? E tentaram atirar aquele jegue de lá. Até corda foram para lá, amarraram o jegue para tirar, passar para o lado de cá, para o jegue não morrer, isso, aquilo, tal. Eu não sei se conseguiram tirar o jegue de lá. Me parece que não. Até que o rio foi baixando, ficaram ali na margem do rio, de um lado e do outro, pessoal. Amanheceram o dia ali, 2, 3 dias, quer dizer, até rezando para ver se a água não levava o pobre jegue. O homem já foi à Lua? A tecnologia não levou o homem lá para a Lua? E por que não resolver um problema tão insignificante que é tirar a poluição do rio Cachoeira? A tecnologia está aí. Vamos pedir a Deus e os governantes que ele tire a poluição do rio Cachoeira e que o rio Cachoeira volte a ser aquele rio que eu tomei banho, aquele rio que meus amigos tomaram banho, aquele rio que já diziam naquela época que era água potável. E era mesmo. Eu conheço de perto o rio Cachoeira. ligação com o rio Cachoeira muito mais de encantamento, né? Acho que toda criança, quando passa pelo rio, cria um certo imaginário de pensar que tipo de peixe existia ali, como seria você passear de barco pelo rio Cachoeira, vendo essa cidade. Itabuna era uma cidade que tinha uma distribuição de água precária, né? Interessante perceber como que a questão da água sempre foi um problema social. Não foi só um problema ecológico ou ambiental. Também foi isso, mas
sobretudo um problema social, porque não existiam mecanismos de distribuição de água para todos. O resultado disso é que você vai ter áreas sendo bem servidas, lógico, né? Áreas próximas ao centro, com distribuição de água bem feita, e em contrapartida você vai ter as áreas periféricas, os bairros, com a distribuição de água precária, isso quando existia distribuição de água. Em 1927 já há uma iniciativa por parte do poder público em montar um sistema de distribuição de água na cidade, e aí você consegue perceber os melindres de toda essa tentativa de distribuir água. Porque assim, apesar dos jornais e das autoridades políticas colocarem a distribuição de água como o resultado do progresso, o desenvolvimento do município, a chegada da civilização, o que estava em jogo era uma questão política e uma questão de afirmação social por parte das elites. Em 1935, né, Claudio Alpuin recebe já os recursos no estado da Bahia, e esse projeto foi reanalisado por um engenheiro carioca. Saturno de Brito Filho vai fazer uma revisão do projeto do Manuel Darim e do Arquimedes Gonçalves. E aí vai colocar as sugestões dele com relação à cidade e, obviamente, vai lançar também os seus olhares sobre o rio Cachoeira. A preocupação dele com o rio recai, por exemplo, na ocupação das margens por parte da população pobre. As casas que ficavam com os fundos virados para o rio eram vistos como construções primitivas, que deveriam ser eliminadas a bem do serviço público, a bem da coletividade e do desenvolvimento da cidade. Entre outras coisas, o que o projeto vai dizer é que o leito do rio deveria ser submergido, né, para que evitasse doenças. Isso porque as pedras represavam água e aí podia fomentar o aparecimento de algumas doenças. E toda essa preocupação com a urbanização terminou de alguma forma resvalando também no sentido jurídico, né? Na criação de leis, de normas que pudessem regulamentar o uso desses recursos hídricos na cidade, né? O primeiro Código de Postura de Itabuna é de 1908, ele já previa o uso do rio pelas pessoas, né? Inclusive determinando horários de uso desse rio. Já é previsto, por exemplo, a proibição de pesca com bombas, né? A regulamentação da pesca, a retirada de areia e de água desse rio. Havia também uma preocupação em retirar essas lavadeiras, porque elas davam um ar muito, do ponto de vista progressista da época, né? Davam um ar muito rural, bucólico, atrasado, que Itabuna não queria para si. O rio passa a ser um lugar em que você tem a questão da identidade, da diferenciação cultural e do sentimento que as pessoas criam em torno desse rio. Quer dizer, a identidade do rio para o poder público era o quê? Ter um rio bonito para estar sintonizado com uma cidade progressista. E a significação desse rio era a significação de beleza, né? De pureza. Até porque, por exemplo, no projeto de urbanização, uma das coisas que eles previam era construir a barragem para o desenvolvimento de esportes náuticos, né? A identidade do rio para os populares era o espaço de trabalho. Da mesma forma que um empresário vai para o seu escritório, na sua mesa, trabalhar, a lavadeira ia para o rio, sentar na pedra e fazer o seu trabalho. Esses profissionais que viviam do rio terminavam, de alguma forma, sofrendo com essa política de urbanização, né? Apesar das limitações urbanas, do controle social, havia muita desobediência. E não era uma desobediência gratuita ou banal, era uma desobediência pautada na preservação de interesses da população pobre, de interesses que estavam fundados em costumes, em tradições, que garantiam a sobrevivência dessa parcela da população. O país está vivendo um momento em que há uma chegada de recursos estrangeiros, o Brasil está sendo alvo de investimento, de alguma forma isso resvala em Itabuna. E quando se trata de dinheiro, as autoridades políticas não pensam muito em meio ambiente, quer dizer, podem até pensar, mas sempre de forma secundária. E isso, claro, vai ter um efeito grave, não só para o rio, mas no próprio meio ambiente citadino.
porque você passa numa cidade como Itabuna, tá o rio cheirando mal. É até constrangedor quando você recebe alguém de fora, né? Falta, na realidade, ao rio uma política urbana, que é uma política ambiental, mas não aquela que já foi feita, e sim aquela que deve primar pela inserção dos sujeitos nesse diálogo com a cidade, nesse convívio com a cidade, no uso da cidade. O rio ele deve ser um elemento de facilitação do uso dessa cidade. E isso só vai ser possível quando se pensar uma política para o rio que busque não só a sua recuperação ambiental, mas busque fazer dele uma área de convivência, né? Um lugar de sentimento, de pertencimento, onde as pessoas não se sintam pertencidas apenas porque Adonias Filho, Jorge Amado ou Thelmo Padilha escreveram sobre ele. Também por isso. Mas se sintam orgulhosos e se sintam próximas a esse rio porque usa esse rio. Usa porque dá prazer caminhar ao redor dele. Usa porque é possível brincar nesse rio, usar da água desse rio. É possível se alimentar desse manancial. O rio, como a gente pode ver, né, as pessoas que de Itabuna para cá, a gente vê um rio com muita pedra, né, nos primórdios, né, isso não era assim, né, a gente não sabe exatamente como elas apareceram, mas ou se o nível de vazão era tão alto que não se via as pedras, mas o nome cachoeira é dado justamente pela passagem da água sobre as pedras que formam esse formato de cachoeira, né, daí o nome Rio Cachoeira. Ele é formado um pouco acima de Itapé, né, na confluência do Rio Salgado com o Rio Colônia, que vem, né, do interior, lá de Itororó, perto de Itapetinga. E logo depois o Rio Cachoeira recebe as águas do Rio Piabanha, que vem de Jussari, né? Então todo esse volume de água é o que passa por Itabuna e vai desaguar ali em Ilhéus. Com características bem distintas, né? Tem essa parte toda de cacau próxima do litoral, né? Devido principalmente às características de clima, de chuva e precipitação, umidade e temperatura. E mais para o interior, isso a gente andando aqui, a gente vê essa mudança de paisagem, é utilizada mais para pastagem, né? Então são dois usos bem distintos que a gente tem aqui nessa região. Em todas as amostras, durante o tempo todo, desde 99, ele mostra características de um rio, ele é um rio de água doce. Né? A questão da água salobra ao cavar, então isso é a questão da intrusão salina pelo subsolo, que ainda a gente não conhece muito bem essa dinâmica aqui na nossa região. É uma coisa clara, assim, o rio tem uma importância extremamente grande para a nossa região e a gente, né, de uma forma geral, o que a gente sempre coloca é a não compatibilização dos esforços em relação à bacia hidrográfica. Porque no nosso trabalho não é só o Rio Cachoeira ele representa o que acontece na bacia hidrográfica toda até lá em cima, né? Então ele só mostra o que vem acontecendo. E não é a questão de uma cidade X ou Y estar poluindo ou não, né? Todas estão poluindo, desde a nascente do rio, da não proteção das nascentes, do mau uso do solo, que gera erosão, que gera o transporte desses sedimentos, de agrotóxicos, tudo para dentro do rio, assoreia o rio. E quando o rio fica assoreado, o pessoal que pega areia fica feliz, né? Pô, tem areia aqui para a gente pegar e vender. Né? Então, é um conjunto de ações. A gente não é só, vou parar de jogar o esgoto dessa cidade no rio. Não é isso que vai resolver. Um trabalho em bacias hidrográficas é um trabalho conjunto, multidisciplinar e que exige a participação de todo mundo. Né? Nós temos a UESC como um local onde são desenvolvidos e estudados essas problemáticas, desenvolvidas tecnologias e soluções. E esse conhecimento ele não é utilizado de forma nenhuma, de maneira nenhuma, para a comunidade, para, né, pelo menos saber o que existe ou que alguma coisa, as soluções possam ser advindas, né, de uma consulta, de um trabalho mais conjunto
entre todos. O que a gente sempre defende é que bacia hidrográfica não é o prefeito da cidade que vai resolver, não é a universidade que vai resolver, e a gente entende assim que o órgão que é responsável pela gestão da bacia é o Comitê de Bacias. E a gente não está percebendo uma atuação bem marcante do Comitê de Bacias, como existe em outras regiões do país. Haja vista a região lá da bacia do Rio Piracicaba e São Paulo, um comitê de bacias extremamente avançado, evoluído, onde os sistemas de outorga, fiscalização e cobrança de água já acontecem há muitos anos, né? Então, todo o dinheiro arrecadado na cobrança pela água, né? Porque hoje em dia a gente paga a conta de água pela captação e tratamento e distribuição, né? Quer dizer, o recurso é grátis, ninguém paga por isso. No sistema de cobrança, o recurso pertence à bacia hidrográfica e todo o recurso que é arrecadado dessa cobrança, ele é revertido para o comitê e o comitê, então, investe em obras de saneamento, de proteção de solo, de todas essas coisas. É um quadro bem deplorável, bem triste. E eu não sou daqui, mas me considero, né, um baiano de Ilhéus, porque eu defendo isso e essa terra já faz parte de mim. E eu vou continuar por muito mais tempo ainda, procurando estudar e saber exatamente o que poderia ser feito, aonde poderia ser mais eficiente a implantação de alguma ação no sentido de minimizar um pouco tudo isso. O rio que carrega o cheiro do meu povo nos prova que é forte, pois traz sobre o peito a mata encrustada nascendo em seu leito, os peixes que teimam vingar contra o lodo. O rio que carrega o cheiro do meu povo foi cheio de beré, lambari, jundiá, e ainda permite quem queira provar por cima das águas o baile das garças. Ao menos com os olhos louvar sua graça. Que corre e deságua na beira do mar. Nós precisamos aprender a viver com menos, porque o ambiente não vai aguentar por muito tempo, né? Do jeito como nós vamos. Não há uma preocupação em conservar, nem o que o ser humano fez, construiu, falando da cultura, muito menos cuidar da qualidade da água ou cuidar, digamos, da vegetação que cuida da água. E o certo é que o poder público é muito hábil para criar normas e dizer não faça, mas não dá nada em troca. Me chamou a atenção o descaso do poder público com relação à água. Eu tenho visto em Itabuna empresas, grandes empresas, solicitam autorização, licença para a captação da água, aí vai para Salvador, antes era o SRH que fazia isso, depois passou para o INGA, que agora é INEMA, enfim. Então a empresa pede e ganha e não paga pelo volume que capta e devolve uma água de péssima qualidade e não paga por esse preço. Então eu sempre fui a favor de se pagar uma taxa pelo volume captado e pela qualidade da água retornada. Porque se for, o dia que formos cumprir isso, com certeza os captadores certamente vão se preocupar em tratar a água antes de devolver. É claro que essa água que nós temos, em grande parte, resultante de esgoto doméstico, em parte resultante do que as empresas, matadouros, por exemplo, devolvem uma água sem tratamento. E a água do Rio Cachoeira é uma água com uma vazão muito oscilante, né? Chove 2 dias, o rio enche, fica uma semana sem chuva, as águas se transformam em pedras. Quer dizer, o que nós vemos é quase só pedra.
Essa paisagem de um rio com pedra não entra na minha cabeça. E o tratamento desse esgoto? Quando é que vamos pensar? A EMASA, pelo que eu sei, faz um tratamento de 2% do esgoto. Quer dizer, esses dados é que caracterizam a nossa situação de região e de país subdesenvolvido. Nós não podemos aceitar que o esgoto seja apenas encoberto e jogado no rio da forma como está sendo. Eu considero que o leito do rio, ele é um espelho da sociedade por onde ele passa. Os primeiros a serem afetados são os que têm menos condições econômicas, porque são eles que vão consumir a água do rio, que recebe os esgotos que nós não soubemos tratar. Todos nós degradamos, de uma forma ou de outra. Eu degrado indiretamente à medida em que o esgoto da minha casa vai para o rio sem tratamento. Ou a gente cuida, ou nós vamos para o brejo. Eu acho que o dia que todo mundo fizer a sua parte, as coisas vão começar a melhorar. Parte de mim que é perene, tão desimportante, tingida que dá até pra enxergar. Outra parte de mim que é intermitente, que tentam despintar, mas que fica tão além da tela que não há pincel. Parte de mim nasce feixe, nasce peixe. Água doce na cara, ainda acorda mundo, por isso pareço mudo, mas isso é besteira. Presença incolor, é bem maior que esse corpo aquário. Pra entendedor que se valha, é poluição ao contrário. Água doce na cara, ainda acorda